Negligência. Em Pouso Alegre, uma menina de 4 anos é encontrada andando sozinha pela rua. Ela saiu de uma escola municipal sem que ninguém percebesse. Uma escola que deixa uma criança de 4 anos com hiperatividade sair de dentro da escola, abrir um portão, atravessar uma avenida agitadíssima e eu chegar na escola e não achar a criança, que conclusão que eu posso chegar? Não tem segurança. Prevenção. Polícia Militar lança campanha para um carnaval mais seguro. A Polícia Militar ela orienta ao cidadão que vai curtir um folião que naquele momento ela leve para esse local somente a carteira de identidade, pouco dinheiro, né? Caso for levar o seu celular, coloque todos esses objetos na parte da frente da sua roupa, da sua bermuda. E no futebol, o Galo avança na Copa do Brasil e o técnico Oswaldo de Oliveira bate boca com o repórter. Posso completar, por favor? Não pode, porque você sempre faz essas perguntinhas mal intencionadas. Não. Olá, boa noite para você. O Mais Notícias desta quinta-feira começa mostrando que uma criança de 4 anos saiu sozinha de uma creche municipal em Pouso Alegre, no sul de Minas. A menina é autista e ela foi encontrada a 3 quarteirões da pré-escola. Segundo a Polícia Militar, ninguém percebeu o sumiço da criança. Foram momentos de desespero. Ilma até agora não consegue colocar em palavras o que passou durante quase 1 hora sem saber onde estava a filha mais nova. Eu entrei dentro da cozinha da escola. Eu abri a geladeira da escola para ver se a menina não estava dentro da geladeira. A criança de 4 anos, que é autista, fugiu desta escola no centro de Pouso Alegre. Essas imagens são de uma câmera de segurança que fica no mesmo quarteirão da escola. Na calçada, alguns pais já passam com crianças. Pouco depois, aparece a filha de Ilma. A criança dá alguns passos e depois começa a correr. Nessa outra gravação, ela atravessa uma das avenidas mais movimentadas do centro da cidade. O carro deu de dar uma arrancada, né? Para passar. Só que, graças a Deus, o motorista parou. Apesar de mais tranquila pelo desfecho que a história teve, a mãe não esconde a revolta e insatisfação com a escola. A escola não tem nenhum pingo de segurança com a criança. Porque uma escola que deixa uma criança de 4 anos com hiperatividade sair de dentro da escola, abrir um portão, atravessar uma avenida agitadíssima, e eu chegar na escola e não achar a criança, que conclusão que eu posso chegar? Não tem segurança. Como costuma fazer todos os dias, de segunda a sexta, a Ilma saiu de casa, entrou no carro e trouxe a filha aqui para a escolinha, para o anexo da escola Monsenhor Mendonça. Ela deixou a criança aqui 1h20 da tarde. Depois disso ela foi para o trabalho, passou em casa e retornou para buscar a filha, segundo ela, no horário exato de 5h22 da tarde. Foi aí que ela teve a primeira surpresa desagradável. A gente olhou na sala inteira e eu não vi minha filha dentro da sala de aula. Foram aproximadamente 40 minutos de desespero para essa mãe. As irmãs procuravam na rua, funcionários da escola resolveram sair às ruas também para ver se encontravam a criança. A mãe já chorava muito, já não sabia mais o que fazer, até que o celular da Ilma tocou. Falou: mãe, a tua filha está na esquina aqui de cima, na rua Campos do Amaral. Eu estou na esquina com ela esperando a senhora aqui para a senhora pegar. Seu Francisco, que tem uma barbearia bem ali em frente, foi quem encontrou a garotinha perdida. Ela atravessava a rua para lá e para casa. Não sei porquê, mas ela fazia isso. Aí eu chamei ela. Ela veio, me acompanhou, eu fiquei iludindo ela aí, até parecia alguém, né? Aí todo mundo que passava perguntava. O telefone da mãe, bem como o nome da criança e o endereço, estavam anotados no caderno da menina. Eu não consigo. Eu não tive tempo de...
de agradecer eles. Depois de encontrar a filha, Ilma chamou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Para os policiais, a direção da escola reconheceu a falha e se comprometeu a apurar internamente o que aconteceu para que a criança conseguisse sair do local sem a presença de algum responsável. Eles conversaram comigo a respeito de tudo que aconteceu, falou que vai ter um processo aí, que eles vai abrir uma como a gente fala, sindicância sobre a coisa para apurar as partes para poder ver de quem é a culpa e que eles vão tomar as medidas certas. Por meio de nota, a Secretaria de Educação de Pouso Alegre informou que adotará as providências que o caso exigir e ainda afirmou que a mãe não apresentou nenhum laudo médico que esclareça sobre o autismo da criança. Eu não vou calar a minha boca. Enquanto eu for viva, enquanto a minha filha estiver estudando, enquanto nós lembrar desse vídeo, nós vamos postar, repostar, eu vou colocar em tudo quanto é lugar que eu puder. Estranha a reação da Secretaria de Educação de dizer que a mãe não apresentou laudo que comprove o autismo da criança. Isso é irrelevante. Diante do que a gente viu, diante das imagens que são mostradas, isso é absolutamente irrelevante. O que é relevante nesse caso é a irresponsabilidade, a negligência que foi demonstrada por quem deveria estar cuidando da criança e que simplesmente não sabia onde a criança estava. E nós, que somos pais, sabemos que crianças, principalmente nessa idade, independente de terem ou não terem algum tipo de deficiência física ou de problema de saúde que justifique, ela tem que ser vigiada o tempo todo. A próxima notícia fala exatamente sobre isso. É um alerta que nós fazemos aos pais que estão nos assistindo. Uma brincadeira de muito mau gosto que está circulando na internet causou a morte de uma garotinha de apenas 7 anos. O desafio do aerossol. Ela induz pessoas a inalar desodorante, que é um produto que contém substâncias químicas. A Cinderela. Esta é a Adriele Gonçalves, uma garotinha de 7 anos, esperta e comunicativa. E a Bela. Hoje, ela não está mais alegrando a família. A Adriele morreu no último sábado, depois de inalar o aerossol de um desodorante. A mãe conta que ao chegar do trabalho, por volta de 2 da manhã, encontrou a filha desacordada. Aí eu peguei, achei estranho até a posição dela, daí eu falei assim, vou mostrar para minha irmã, mandei uma foto. Sem imaginar que minha filha já estava praticamente desacordada. Aí eu peguei, fui lá perto dela, mexi com ela, aí eu descobri a parte que ela estava dessa parte aqui coberta, e assim em cima de um outro cobertor. Aí naquilo que eu descobri, eu vi ela com um vidro de aerosol transpirante. Saí gritando, meu filho no corredor, minha nora. A Adriele tá morta, não é possível, a Adriele tá morta. Pelo jeito que eu peguei. Aí pegamos ela, pegamos o carro, fomos no UPA, e eles tentaram reanimar ao máximo. A suspeita é de que a criança tenha inalado o produto durante um desafio que tem circulado na internet. Com a fácil divulgação na internet e nas redes sociais, essas práticas estão ficando cada vez mais perigosas. Os desafios, que parecem brincadeira inofensiva, são praticados muitas vezes sem consciência das sequelas que podem causar. Para que não ocorram mais casos como o de Adriele, a mãe, Márcia, faz um alerta aos pais. Então evite, mães, filho com telefone, internet principalmente. Gente, vamos rastrear esse negócio de vídeos, proibir o que puder o máximo. Segundo especialistas, Adriele pode ter morrido por conta das substâncias químicas presentes em desodorantes. A cada dia vai doer mais e mais, porque desde então... A cada dia que eu vou acordando, mais eu sinto falta, mais eu vejo ela, mais eu quero ela. Eu não aceitar, que Deus me perdoe, acho que eu não vou aceitar nunca. Quase uma semana depois de ser baleado durante um assalto, o vereador da cidade de Olhos d'Água, no norte do estado, tenta se recuperar e voltar à rotina normal. Os suspeitos do crime já foram identificados, mas ainda não foram presos. Abalado, o vereador Marcos Valério Dias, de 34 anos, ainda está com uma ferida no peito. Ele foi salvo graças a uma cartela de remédios. Fica preocupadíssimo, eu vejo moto chegando perto de casa, eu não fico naquele desespero. Fica apreensivo? Com certeza, fico muito preocupado. Quando eu vejo um carro diferente chegando,
eu já imagino, vixe, são eles de novo vindo, né? Marcos e uma amiga dele, de 27 anos, foram vítimas de um assalto. Isso aconteceu na manhã da última sexta-feira, na MG 451, em uma estrada que liga as cidades de Bocaiúva e Olhos d'Água, no norte de Minas. Eles estavam em uma moto quando foram abordados por 2 assaltantes que saíram de uma mata. E os suspeitos levaram todos os pertences das vítimas. Na hora que eles me levaram para o acostamento à beira do mato, eu e a menina, achei que eles iam me matar nós ali naquele momento. Até então achei que fosse um mandato. O que eles falaram com você? Ah, passa a carteira, passa o celular e nós fomos entregando. Meu celular desligado, eu custei ligar o celular e a senha. Eu falei assim, calma moça, e toda hora apontando a arma em mim assim. O vereador mostra o que restou do assalto. Ele usava esta jaqueta no dia do crime. A marca da violência ficou na peça. Ele nasceu de novo, coitado. Se fosse uma arma potente mesmo, tinha matado ele de imediato. Covardia que fizeram com ele. Essas fotos foram tiradas minutos depois do assalto. Os bandidos usaram uma espingarda polveira. Um deles disparou na direção do vereador. Os tiros atravessaram uma mochila que ele carregava na parte da frente do corpo. Os chumbos acertaram 4 cartelas de medicamentos que estavam no bolso externo da mochila. Marcos acredita que se não fossem as cartelas, ele não estava aqui, vivo, para contar a história. Só tenho a agradecer a Deus e foi Jesus mesmo que parou aquelas balas ali, porque senão teria acontecido pior. Marcos é vereador de Olhos d'Água, município que tem pouco mais de 5.000 habitantes. A notícia do assalto assustou a pacata cidadezinha. Assustou a gente aqui, viu? Tão perto aqui, é uma bandidagem dessa. Ainda de menor, dois de menores, né? Assustou a comunidade aqui. Fiquei sim, muito preocupada. Meu irmão na igreja, né? Muito senti por ele. Muito preocupada mesmo. Foi um milagre, uma covardia, mas o milagre chegou a tempo, que salvou o nosso vereador. O caso já está sendo investigado aqui pela Delegacia de Polícia Civil de Bocaiúva. Os 2 menores já foram identificados, um de 15 e o outro de 17 anos. Isso porque a mãe de um deles, que mora em uma comunidade rural lá em Olhos d'Água, procurou a polícia para saber informações sobre o que tinha acontecido. Em depoimento, eles até foram acompanhados pelos respectivos advogados. Eles confessaram a participação aí nesse crime, na verdade, nessa infração análoga ao crime de latrocínio tentado. Como sempre, eles falam que é o primeiro, né? Que é a primeira vez que eles resolveram praticar assalto ali naquele dia. Os 2 suspeitos ainda não foram apreendidos. A Polícia Civil vai, ainda essa semana, concluir essas investigações, remeter à Justiça e pedir a internação desses menores no centro de internação de menores em Montes Claros, devido à violência empregada contra a vítima, né? Marcos tenta superar o trauma e voltar à rotina normal. De moto mesmo para viajar, eu já, sinceramente, eu não vou ter a mesma... Eu gosto muito de moto, andar muito de moto, mas a coragem que eu tinha eu não tenho mais. Um homem de 26 anos foi morto e um outro de 23 anos ficou ferido em um assalto em Ubá, na Zona da Mata. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas estavam dentro de um carro no centro da cidade quando foram abordadas por 2 homens que chegaram em uma motocicleta. Osmar Nelson Frederico, a vítima, teria acelerado o carro e um dos criminosos atirou várias vezes. Essa tentativa de assalto, seguida de acidente e morte, aconteceu nessa madrugada em Ubá. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram chamados por moradores que ouviram barulhos de tiros no centro da cidade. No local encontraram 2 vítimas baleadas. Osmar Nelson Frederico, de 27 anos, e outro jovem, identificado apenas como Marcos, de 23. Segundo as informações dos bombeiros e da PM, os 2 seguiam de carro com mais uma amiga. Essa mulher contou que eles pararam em frente a uma loja para ela descer. Nesse momento, os ocupantes de uma moto viram o carro parado e foram na direção dele. O garupa da moto estava armado. Ele desceu e anunciou o assalto. Osmar teria se assustado e tentado acelerar o carro. O bandido atirou várias vezes, voltou para a moto e fugiu. Osmar perdeu o controle da direção. O veículo atravessou o passeio, arrebentou uma cerca de tela, invadiu uma loja de revenda de carros, bateu em 2 veículos e tombou. Osmar foi atingido na cabeça e morreu no local. Já Marcos foi atingido na boca.
Ele foi resgatado pelos bombeiros e levado para o Hospital Santa Isabel. O corpo de Osmar foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Ubá. A mulher que estava de carona não ficou ferida. A polícia militar esteve no local, fez buscas, mas os bandidos não foram encontrados. A Polícia Civil vai investigar esse caso. Vamos agora a um resumo com informações de outras regiões do estado nessa quinta-feira. Em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, hóspedes arrombaram o cofre de um hotel onde estavam hospedados e furtaram R$26 mil. O dinheiro estava com 2 irmãos, Danilo Ferreira Lima, de 29 anos, e Cleiton Ferreira Lima, de 27 anos. A dupla foi abordada nas proximidades do terminal rodoviário da cidade e já se preparava para pegar um táxi e ir embora. Com os dois, a PM encontrou pacotes de notas no valor de R$100 e de R$50 enrolados em meio a roupas que chamaram a atenção. Eles contaram também que uma terceira pessoa que passou as informações sobre a existência do dinheiro. Mais tarde, os policiais prenderam Hugo Lima Ferreira Costa, de 21 anos, que passou as informações. Os irmãos que não tinham passagens pela polícia foram presos em flagrante e o dinheiro foi apreendido e depois encaminhado para o dono do hotel. De Uberlândia, Wallace Coelho. Em Governador Valadares, do leste de Minas, um homem de apenas 20 anos foi preso pela Polícia Militar, suspeito de ter matado a tiros Ivani de Fátima, de 62 anos. Segundo a polícia, a prisão aconteceu após denúncias anônimas. Ricardo Barroso Alves Barbosa estava escondido em uma casa no bairro Fraternidade. Ele até tentou fugir, mas acabou sendo pego pela polícia. Ricardo também é suspeito de ter participado em outro assassinato que aconteceu no fim do ano passado, além de ter passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. De Governador Valadares, Camila Dourado. 3 homens foram presos suspeitos de matar um cabo da Polícia Militar em Betim, na região metropolitana da capital mineira. O crime foi no dia 9 de janeiro deste ano. E segundo o delegado que cuida do caso, a intenção dos criminosos era roubar o carro e o celular da vítima. Só que o cabo da Polícia Militar reagiu ao assalto e foi baleado no peito. Naquele dia, ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Um dos homens que não tinha passagens pela polícia confessou o crime. De Belo Horizonte, Paula Branches. A Polícia Militar distribuiu panfletos hoje no centro de Varginha com orientações sobre como evitar problemas nos 4 dias de carnaval. A ação foi uma parceria com a Prefeitura e a Associação Comercial da cidade. Acompanhe comigo. Carnaval é época de festa e folia, dias de diversão para muitos e descanso para outros, mas é preciso ter responsabilidade. Carnaval é uma época aí que dá um certo problema, o pessoal bebe muito, dirige. E justamente pensando em ter um carnaval mais tranquilo, a Associação Comercial e Industrial de Varginha, a ACIV, a Polícia Militar e a Prefeitura lançaram a campanha Carnaval Seguro. Panfletos com várias orientações estão sendo entregues à população. A importância é a questão preventiva realmente, não só nos comércios, como também nas residências. Então a polícia já faz normalmente esse trabalho, agora nós estamos fazendo em parceria, porque a gente quer todo mundo bem orientado, não só o folião que vai brincar o carnaval, mas também quem vai deixar o seu comércio fechado, tem que tomar seus cuidados, e nas residências também. Para quem vai viajar, além de uma revisão no veículo, é preciso tomar cuidado também com a casa, que fica fechada e se torna um alvo fácil para bandidos. A pessoa entrar sim em contato com o seu vizinho, não deixar que acumule correspondências ao chão, não deixar, já tem um hábito antigo de deixar luzes acesas. Essas luzes acesas indicam de dia e de noite que a pessoa está ausente. Então são essas dicas que a Polícia Militar
passa para o cidadão. Para quem vai aproveitar o carnaval no meio de muitas pessoas, algumas medidas são necessárias para que a festa não termine mal. A Polícia Militar ela orienta ao cidadão que vai curtir um folião que naquele momento ela leve para esse local somente a carteira de identidade, pouco dinheiro, né? Caso for levar o seu celular, coloque todos esses objetos na parte da frente da sua roupa, da sua bermuda, se for o caso. Orientamos também, se a pessoa sofrer algum esbarrão ou alguém se jogar contra essa pessoa, que ela não vá para brigar com essa pessoa, que ela respeite, ela peça desculpa. E ainda tem a questão dos comerciantes. Com a aglomeração de pessoas, o risco de furto e roubo é bem maior. Evitar grande quantidade de dinheiro nos seus caixas, fazer a sangria adequada junto dos seus caixas, né? Prestar atenção em pessoas suspeitas no local, que transitam toda hora, ficam observando muito o seu comércio. A Polícia Militar está presente, né? Em todos os períodos carnavalescos, a polícia está presente para orientar, para dar todo o suporte para que o cidadão possa curtir o seu carnaval sem nenhum problema com a segurança pública. E no norte de Minas, a Polícia Militar também vai reforçar o policiamento durante o carnaval. O capitão Wellington Mourão conversou com a nossa equipe de reportagem e disse como o trabalho vai ser feito nessa época de festa. A partir das 0 horas da sexta-feira até a quarta-feira de cinza, a Polícia Militar estará executando a Operação Carnaval. O norte de Minas, por meio da 11ª Região da Polícia Militar, estará reforçando 77 municípios da região no sentido de proporcionar segurança para os foliões, segurança no tráfego nas estradas e ações pontuais em relação aí ao Carnaval 2018. Com relação aos foliões, né, que vão curtir aqui dentro da cidade, tem alguma dica de segurança, como se preparar melhor? Iniciando pelo deslocamento, sempre opte por um transporte público ou um transporte solidário, uma carona, sempre verifique esse local que você vai estacionar o seu veículo, em multidões e aglomerações, qualquer tumulto ou briga, afaste de forma tranquila e procure o policial militar mais próximo. Cuidado especial a gente pede no uso do celular, então utilize ele de forma menos ostensiva e o conduza ali não expondo para pessoas que possam querer ter um objetivo de furtar esse celular. E se beber, não dirija. Bom, agora o assunto é economia. O preço da cesta básica já ultrapassou o valor de R$ 400, o que é quase metade do salário mínimo. Dos 13 itens que compõem a cesta, o tomate é o vilão do aumento. Aldilene tem que pagar aluguel, condomínio, luz, gás e ainda gastar com alimentação e vestuário. Para todas as despesas dela e dos 2 filhos, a atendente de padaria conta com apenas um salário mínimo. Ou seja, não dá. Pegar um salário para você pagar aluguel, a luz, comprar material escolar, você tem outras despesas, alimentação principalmente, é tenso. Você não vive não, você sobrevive. Na despensa da Aldilene até tem itens como o arroz, o óleo, mas na hora da compra ela tem que optar entre um alimento ou outro da cesta básica. A cesta básica é composta por 13 itens considerados essenciais para sustentar um adulto durante um mês. Em dezembro, ela custava R$ 383,22. Agora subiu para R$ 404, quase metade do salário mínimo. E o responsável por alavancar o preço foi o tomate, que teve uma alta de 66%. A cesta básica e os alimentos, eles seguraram a inflação do ano de 2017, mas no primeiro mês do ano de 2018, nós já tivemos uma influência forte aí dos alimentos. Segundo a coordenadora de pesquisas e desenvolvimento do IPEAD, a chã de dentro e a batata inglesa também contribuíram para que a cesta subisse. O que nós esperamos é que isso não se prolongue por muito tempo. Nos próximos meses podemos ter arrefecimento desse valor. Ok, uma queda? Sim, uma queda ou uma diminuição no ritmo do aumento. Como a alta dos preços é uma realidade, a atendente de padaria abre mão de muita coisa e faz o que pode para esticar o salário. Eu transformo esse salário mínimo em praticamente 2 salários, porque se pinta a dobra eu pego e vou dobrar, se pinta a faxina eu pego e vou fazer. Se pinta dia de sábado uma criança para olhar de noite, para os pais saírem para se divertir, eu deixo de me divertir para ficar com as crianças. Eu não tenho medo de trabalhar. Eu tenho medo de um dia meus filhos chegarem e falarem assim, mãe, eu quero um pão, e eu não tenho para dar.
Tempo quente e chuva são as condições ideais para a multiplicação de mosquitos e pernilongos. Isso a gente já sabe. Para espantar os insetos, muita gente recorre a receitas caseiras. Nós ouvimos um especialista para saber o que disso tudo realmente funciona. Todo fim de tarde, seu Luiz tem compromisso dentro de casa. Posicionar as telas nas janelas. Além de hábito, é necessidade. Era terrível, era nuvem de pernilongo. Todo mundo aqui no prédio reclamava. Não dava para deixar a janela aberta? Nada. Senão daí você não conseguia dormir se você não tinha todos esses apetrechos. São os efeitos do clima típico de verão. Calor e umidade favorecem a reprodução de mosquitos e pernilongos e espalham incômodo por toda a cidade. Pior ainda para quem vive em bairros onde há córregos ou rios poluídos. E distância ou altura não são obstáculos para insetos. São os elevadores, né? Então eles acabam vindo junto com as pessoas pelos elevadores e acessando o último andar, cobertura. Entre as soluções de fácil acesso disponíveis para combater os insetos, a que acaba despertando mais interesse é essa daqui, ó, o aerosol. Um produto que atrai por ser eficiente para situações mais emergenciais. O que eu quero dizer é contra aquele pernilongo que invade o quarto no meio da madrugada. É um produto considerado seguro, elaborado para uso doméstico, mas assim mesmo exige cuidado, principalmente quando há uso prolongado. O que tem dentro é veneno, por isso algumas orientações importantes. Retira antes as pessoas do ambiente, aplica-se o produto, depois de alguns minutos a pessoa pode retornar. Fazer de preferência com as janelas fechadas para evitar que o produto se disperse pelo ambiente. Os repelentes eletrônicos, aqueles de tomada, devem ficar longe da cabeceira da cama e deixe a porta ou janela aberta para a saída dos mosquitos. As receitas caseiras existem aos montes por aí, sugerem combinação de álcool com ervas para a pele e até tomar própolis. Mas o especialista em combate a insetos recomenda apenas repelentes, desses vendidos em farmácia. Outras misturas podem queimar a pele e causar alergia. Já uma medida essencial não pode ser esquecida: verificar sempre água acumulada nos pratinhos e vasos com plantas. Zika vírus, chikungunya, ele pode entrar no ciclo urbano da febre amarela, então a gente precisa ficar muito atento nesse momento que a gente vive aí, para não deixar esses criadouros se formarem, para não ter a presença do mosquito, do Aedes aegypti. Um remédio que foi desenvolvido para tratar a hepatite C é a mais nova aposta, melhor dizendo, de médicos para tratar pessoas que tenham sido diagnosticadas com febre amarela. A aplicação depende de autorização da família do paciente. Arlinda tem esperança de que o irmão consiga superar a febre amarela com um novo tratamento. Ele está internado há 16 dias. Ele ainda está com o batimento cardíaco bem fraquinho. E sobre a doença, ele está se recuperando bem. O remédio é usado para tratar a hepatite C, mas testes em laboratório já demonstraram que ele tem efeito sobre o vírus da febre amarela. Pacientes internados aqui em Minas e em São Paulo já estão recebendo a medicação. E a expectativa agora é pelos resultados dessa experiência. A gente tem feito uso em alguns casos com consentimento dos pacientes, da família, mas ainda é muito precoce nesse momento para a gente chegar ainda a qualquer conclusão a respeito da resposta ou não ao uso desse medicamento. O vírus da febre amarela possui uma enzima que replica o vírus no organismo. A ação do remédio nessa enzima impede que ele se reproduza. Segundo os pesquisadores, um estudo mais detalhado será publicado pela Fiocruz depois do Carnaval. É uma esperança a mais que a gente tem aí, além de fé em Deus. Em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, as autoridades de saúde ainda investigam como um paciente foi infectado pela doença, mesmo não tendo viajado para áreas de risco. O homem segue internado, mas já apresentou melhora. Segundo o Ministério da Saúde, de julho do ano passado até agora, já são 353 casos de febre amarela no país, com 98 mortes. Em Minas Gerais, 44 pessoas morreram. Os números ainda devem crescer, porque os dados da Secretaria de Saúde do Estado já apontam a morte de 61 pessoas.
E os exames para febre amarela, feitos nos corpos de 2 macacos encontrados mortos nos dias 14 e 16 de janeiro no bairro Centenário, em Varginha, deram negativo. A informação foi confirmada hoje à tarde pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade. Os testes foram realizados na Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, em Belo Horizonte. E você vai conhecer agora a história de uma mulher que decidiu doar parte do fígado e salvou a vida de 2 crianças. A operação foi feita em um hospital de São Paulo. É um caso incomum de uma cirurgia chamada de transplante dominó, em que 2 pacientes são beneficiados ao mesmo tempo. Marília, de 27 anos, é de São Paulo, Laura, de 3, de Belo Horizonte e Davi, de 1 ano, de Vitória, no Espírito Santo. De lugares diferentes, unidos por um transplante. Como se você precisasse de uma blusa de frio e eu tivesse disponível, ele te desse. Para mim foi assim. A diferença é que foi um órgão do meu corpo. Marília doou um pedaço do fígado para Laura, que doou o fígado inteiro para o Davi, numa operação conhecida como transplante dominó. São 3 cirurgias que ocorrem praticamente ao mesmo tempo. Você tem que ter uma coordenação entre as equipes que estão operando muito grande e um preparo, um avanço técnico muito refinado para a gente conseguir fazer isso e ter sucesso, né? O sírio-libanês comemora a marca de 1000 transplantes desse tipo em crianças, justamente com o Davi e a Laura. A menina sofria de leucinose, que impede o metabolismo de proteínas por causa da falta de uma enzima. Ela precisava de um fígado novo, mas poderia doar o dela para outra criança que tivesse uma doença diferente. O receptor encontrado foi o Davi. Ele nasceu com cirrose e tinha pouco tempo de vida na época do transplante. Ainda não tinha mais lágrima para chorar, né? De tanto chorar, mas por dentro eu só pedi a Deus para não levar ele. Tudo se encaixou perfeitamente para que o transplante dominó tivesse um final feliz. O fígado da Laura foi compatível com o do Davi e o da Marília com o da Laura. O mais incrível nessa história foi a forma como a Marília se tornou doadora da Laura. Ela não conhecia nem a menina nem a mãe. O pai dela, que é amigo de longa data dos pais da Laura, pediu que a filha desse um apoio para as duas aqui em São Paulo, numa vinda para fazer exames de compatibilidade. A Marília prontamente se dispôs a ajudar, buscou na rodoviária, deixou as duas hospedadas na casa da irmã e levou para fazer os testes. Foi aí que o destino tomou um rumo inesperado. O resultado dos exames acabou com a esperança da mãe. Por causa da idade e de problemas de saúde, ela não poderia doar parte do fígado para a filha. E daí eu falei, mas qualquer pessoa pode fazer? Ela falou, pode. Eu falei, então se você quiser eu faço. Ela, sério? Sério, sim. Na mesma semana, Marília fez os testes e descobriu que tinha sangue compatível e podia fazer a doação. Geralmente quem doa é pai e mãe, né? Um irmão, mas então, de fora assim, nem não imaginava. Os médicos tiraram 1/3 do fígado da Marília, o que já é suficiente para uma criança. Passados 5 meses do transplante, todos estão muito bem. Nós fizemos até agora 13 casos semelhantes, né? Então, se você pensar, são 3 vezes 13 pessoas, ou indivíduos que foram agraciados, beneficiados com a cirurgia, né? A palavra viver ganhou um novo sentido para as famílias da Marília, da Laura e do Davi. E o efeito dominó do transplante hoje é de gratidão. Eu agradeço a Deus todo dia, a Marília, a Laura, a mãe da Laura, todo dia, por ter aparecido eles na vida do meu filho. Tudo maravilhoso, tudo. Só tem a agradecer, sabe? Só coisa boa. Servir de alguma forma para ajudar na continuidade da vida deles. Então é algo muito gratificante, muito prazeroso. Mais de 160 mil novos casos de câncer de pele devem ser registrados no Brasil apenas esse ano. E segundo o Instituto Nacional do Câncer, a maior incidência da doença será entre os homens, que normalmente não se previnem. O conselho é antigo, mas tem tanta gente que ainda ignora. Você passa protetor solar? Não tenho costume. Nunca? Não. O senhor lembra a última vez que passou um protetor solar? Não tenho lembrança. Desde jovem. Mas não é brincadeira não, seu Francisco. São justamente os homens que têm mais se descuidado. Prova disso é que o número de casos de câncer de pele entre eles é maior do que entre as mulheres. Dados do Instituto Nacional de Câncer mostram que só neste ano, 165 mil casos devem surgir no Brasil.
E os homens acham que não tem necessidade. Enfim, é uma falta de informação. Muitas profissões ditas masculinas ou no predomínio masculino têm maior exposição solar. Então é o pescador, é o indivíduo que faz jardinagem, é o indivíduo que faz esporte, pintor de parede. Então ele acaba, pedreiros, tal. Então ele acaba se expondo em demasia ultravioleta mais do que as mulheres. O câncer de pele é o mais comum no país, mais até que o de próstata e o de mama. A doença é causada principalmente pelos raios ultravioletas, que penetram na pele e fazem as células crescerem de forma descontrolada. Tem o melanoma, que é um câncer da pele mais agressivo e mais grave, que felizmente a incidência dele gira em torno de 5%. Por que mais grave? Porque o melanoma pode dar metástase dos cânceres não melanoma. O basocelular, que chama carcinoma basocelular, é um câncer. Mas só que ele rarissimamente dá metástase. Então, se você tira a lesão, ele só aumenta por contiguidade. O sinal de alerta para os dois? Verrugas, feridas que não cicatrizam e o mais grave, pintas desiguais que não param de crescer. Para evitar o câncer de pele, o melhor mesmo é a prevenção. Fuja do sol nos horários mais críticos e use filtro solar todos os dias, mesmo que eles estejam nublados. O efeito dos raios solares é acumulativo, por isso os cuidados devem começar cedo. Quem tem o hábito de passar filtro solar desde a infância reduz em 80% as chances de ter câncer de pele lá na frente. Valdemar leva os cuidados com a pele muito a sério. O dia pode nem estar tão ensolarado assim, mas ele não sai de casa sem protetor nem boné. Câncer de pele é uma coisa que é acumulativa. Quer dizer, se não usou protetor solar ou não usou boné, é uma forma de se proteger, fatalmente vai desenvolver essa doença que é completamente evitável. Bom, nós vamos abrir o esporte hoje falando de Copa do Brasil. O Galo Mineiro conseguiu um empate com o Galo do Acre ontem e garantiu a classificação para a próxima fase da competição. Letícia Reis, que já está aqui comigo. Letícia, além do empate suado, teve polêmica depois do jogo. Conta pra gente primeiro como foi a partida. O Atlético teve que correr atrás para conseguir fazer esse empate, né? Com certeza. Muito boa noite, Boa Luiz. noite. Boa noite a todos de casa. E o jogo foi difícil para o Atlético. Quem pensou que a partida seria fácil se enganou. O Atlético acreano, que é o atual campeão do estadual, por isso, por causa do título, né, do ano passado, conseguiu a vaga para disputar a Copa do Brasil desse ano. Esta foi a 5ª participação do Galo Carijó Alves Celeste na competição e em todas as participações acabou saindo na primeira fase. Mesmo sem tanta representatividade no futebol, o time do Acre deu um trabalho danado para o Galo no jogo de ontem. A torcida gritava Galo. Ninguém sabia se era o Atlético Acreano ou o Mineiro. Parecia torcida de um time só. Mas incentivado, o Galo Acreano parte para o ataque. E logo aos 5 minutos, após um escanteio, a bola volta para Polaco, que cruza novamente e o zagueiro João Marcos joga para as redes. O placar de 1-0 eliminava o time de Minas Gerais. Então o jeito era ir para o ataque. O Atlético Mineiro assustava o Xará Acreano por cima, em arrancadas. Dominando o meio-campo, os mineiros criavam mais. As tentativas do Atlético Acreano sempre paravam em passes errados quando chegava na área. Mas o time resistia e algumas jogadas como essa de Polaco, que sai costurando a zaga mineira, fazia a torcida vibrar. Mas aos 47 minutos, o Atlético Mineiro consegue o gol de empate. Um erro no meio-campo deixou Roger Guedes de frente com Rafael, que defende o chute, mas Eric pega a sobra.
segundo tempo, o Atlético Acreano tenta o gol da classificação. Vai para cima. Tantas tentativas e a mais clara delas vem com o Polaco. Ele tira o zagueiro, bate no canto, mas a bola pega na trave. Em outra jogada do mesmo Polaco, ele chuta para fora. O time acreano começa a errar as saídas de bola e dá várias chances ao Atlético Mineiro. Os dois times lutam pelo gol, mas o jogo termina 1-1. Com esse resultado, os mineiros é quem se classificam. Conseguimos buscar um resultado adverso e saímos com a classificação. Mas a gente também não pode tirar o mérito de um adversário que veio jogar, não se intimidou, buscou jogar para cima da gente, então a gente também soube suportar, teve chance, mas foi um jogo equilibrado, né? Acho que a gente também não pode tirar o mérito do adversário que fez uma grande partida. Na próxima fase, o Atlético vai enfrentar o Botafogo da Paraíba. A data ainda não foi definida. Após a classificação do Atlético na Copa do Brasil, o clima ficou quente na coletiva de Oswaldo de Oliveira. O técnico se desentendeu com o repórter Léo Gomide, da Rádio Inconfidência. Durante os 90 minutos de jogo, o que pareceu é que o Atlético não sabia se atacaria pelos lados, se tentaria contragolpear o Atlético Acreano, se buscaria um jogo... Posso completar, por favor? Não pode, porque você sempre faz essas perguntinhas mal intencionadas. Não, eu quero perguntar do jogo. Não. Eu quero perguntar. Você está dando a sua opinião. Não, eu estou te perguntando. A opinião sou eu, não é você. Então eu pergunto. Não, então você opinou. Não, eu tô te. Não, eu quero fazer uma pergunta. Não. Então eu vou te refazer a pergunta. Eu vou te refazer a pergunta. Eu vou te refazer a pergunta. Você está querendo colocar palavras na minha boca. Não, deixa eu refazer a pergunta então. Então faça a pergunta. Por onde o Atlético buscou atacar hoje? Mais pelos lados, mais pelo centro? E como ele procurou se defender? Porque em vários momentos... Não tem porquê. A sua pergunta é essa? Não, estou te perguntando como. Qual foi a estratégia para o jogo? Nós atacamos de todas as formas que nós conseguimos. Planejamos, treinamos, fazer as jogadas pelo lado do campo. Planejamos as jogadas de bola parada. Planejamos os contra-ataques em velocidade que aconteceram. Nós criamos várias oportunidades no primeiro tempo, criamos várias oportunidades no segundo tempo. O árbitro podia ter dado 2 pênaltis e nós saímos daqui com 3-1 ou 3-2. Então, eu acho que essa é a síntese. Agora, quem não tem boa vontade, quem quer usar o lado pejorativo, faz o tipo de pergunta que você fez. Só que você repete isso. Todas as vezes você repete a mesma coisa. E eu calmamente tenho administrado. Mas hoje a sua insistência... Você acha que tem alguma coisa positiva de hoje? Tem alguma coisa positiva? Nós estamos classificados, rapaz. Vocês não estavam falando do Botafogo ontem? O Atlético está... Eu não crubo o Botafogo. Isso é positivo. Eu não crubo o Botafogo. O Atlético está classificado. Isso é positivo. Ou não? Se o Atlético repetir as atuações, ele chega longe na Copa do Brasil? Quem disse que ele vai repetir? É isso que eu estou querendo te perguntar e você não está deixando. Não, eu estou deixando. Você é que não quer perguntar. Você muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Ué, é o meu papel, não é? Não. Comigo não. Você faz análise na sua interpretação. Eu quero te fazer uma pergunta, você não está deixando. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu é que te agradeço. Você disse que estava... Olha, seria engraçado se não fosse ridículo, né? Pois é. Essa postura do treinador, Letícia. É lamentável, né, Luiz? Uma situação como essa em qualquer profissão é completamente lamentável. A gente pôde acompanhar no vídeo boa parte da discussão e deu para perceber que esse atrito não é de hoje. Mas o técnico Oswaldo de Oliveira não podia ter perdido a cabeça dessa forma. A parte que nós mostramos tem o bate-boca entre os dois, mas depois disso o clima ainda ficou pior. Oswaldo de Oliveira partiu para cima do repórter e foi contido pelo assessor de imprensa do Atlético. Segundo o clube, o técnico foi xingado pelo jornalista que negou o xingamento. O ânimo do treinador já estava exaltado pelo jogo, né? Não ter sido o esperado, empatar com o Atlético Acreano, o time adversário pressionando até o final com bola na trave do Polaco, várias possibilidades de gols perdidas, e é claro que o Oswaldo de Oliveira não contava com isso. Mas a gente tem que saber se portar diante de qualquer situação, ainda mais no futebol, que um ganha, um perde, um classifica, o outro não. Então, completamente desnecessária essa postura do comandante atleticano. Pois é, o Oswaldo faz parte de uma cultura, de uma escola de treinadores
jogadores, né, a qual pertenceu o Muricy Ramalho, que já está aposentado, Emerson Leão e vários outros, é que é uma escola do confrontamento, né? Eles não aceitam serem questionados, nem por torcida, nem por jornalistas. E o papel do repórter não é fazer a pergunta que ele quer ouvir. O repórter tem que contestar, principalmente quando ele enxerga alguma coisa que não está correta. Um repórter de política, de economia, de esporte, geralmente são repórteres especializados no assunto que estão cobrindo. Então eles têm sim a prerrogativa de fazer análise e talvez, às vezes, até de dar opinião, desde que façam isso com respeito. Eu não vi falta de respeito. O Léo Gomide eu conheço há muito tempo e sei que mal intencionado é algo que ele não é. Ele é um profissional sério e realmente merecia ter um pouquinho mais de respeito, né? Com certeza. Ele e qualquer outro profissional da área, é o que você falou. O repórter, ele está ali para fazer perguntas positivas e negativas. O jogo de ontem foi um jogo negativo. Claro Por mais que tenha conseguido a classificação, o jogo ontem não foi bom. E o Atlético não tem apresentado o futebol que os torcedores estão esperando. Então, poupou jogadores no início do Mineiro, para poder estrear, para poder estrear na Copa do Brasil, e o jogo ontem foi difícil. Por muito pouco, o Atlético também, como o Botafogo, também não viu essa classificação indo, né, saindo pelas mãos. Então fica complicado, acho que um pouco de respeito por parte do treinador. Tem que aceitar a crítica, tem que aceitar a pergunta, e é o nosso papel. Bom, o Atlético já voltou para Belo Horizonte. Como foi a chegada do time na capital? Voltou sim. Hoje pela manhã o Atlético já chegou e a equipe da Record TV Minas esteve no desembarque da delegação atleticana no aeroporto de Confins para ouvir uma posição oficial do Atlético. Houve uma reação de um fato importante. O repórter acabou... isso dito também por um repórter amigo de vocês aqui de Belo Horizonte, um lá do Acre também. O Oswaldo foi xingado, foi tratado de uma maneira desrespeitosa. Isso aí atinge diretamente ao Atlético. Ele é o nosso representante, é o nosso comandante hoje. E diante disso, o nosso presidente, nesse primeiro momento, deixa que ele fique fora da cidade do Galo a partir de hoje. Até segunda ordem, para que a gente evite qualquer tipo de problema. Bom, e nós temos mais polêmica, dessa vez envolvendo o Corinthians, um ex-jogador. Conta essa história pra gente, Letícia. Temos sim, Luiz. Uma situação complicada que deixou vários torcedores com raiva do ex-jogador, viu, Luiz? O ex-zagueiro Chicão, que defendeu a camisa do Corinthians de 2008 até 2013, foi ídolo do clube, campeão do mundo com o Timão, ganhou vários títulos, entrou na justiça para pedir valor integral dos direitos de arena, que são os direitos de imagem pagos pela televisão. O ex-atleta alegou que recebia apenas 5% do valor que era repassado, quando na verdade ele teria que receber 20%. A decisão foi do Tribunal Superior do Trabalho e o valor da indenização chega a quase 2 milhões de reais. O Departamento Jurídico do Corinthians vai entrar com um recurso no Superior Tribunal Federal. Muito bem. E o diretor técnico do Boa Esporte recebeu uma homenagem da CBF. O que foi esse reconhecimento ao nosso Nedo Xavier? Isso mesmo, Luiz. O Nedo Xavier recebeu uma licença honorária da CBF Academy e que é o reconhecimento, né, da competência técnica, contribuição e extensa carreira pelo futebol brasileiro. O Nedo começou a carreira em 1996 como treinador das categorias de base do Curitiba, depois foi auxiliar técnico e em 2000 iniciou a carreira de comandante. Ele já esteve à frente de 18 clubes. No ano passado ele até fez um curso preparatório, né, oferecido pela CBF e agora está tendo esse reconhecimento aí da CBF. O diretor técnico do Boa recebeu 2 medalhas, uma carteirinha e a licença honorária, além de uma camisa exclusiva da Seleção Brasileira de Futebol, com seu nome estampado nas costas. Muito bem. O Nedo Xavier, ele volta e meia, ele também vira treinador, né? Quando precisam de um incêndio ali para apagar, ele está ali. Ou seja, é pau para toda a obra. Homenagem mais que justa, né? Mais que justa. O ano passado teve aí uma carreira mais uma vez pelo Boa Esporte, não saiu do clube, ficou na diretoria agora, diretoria técnica, então está sempre aí. Assume, volta para o clube. Muito bom. Tem que ser reconhecido. Muito bem. Boa noite para você. A gente se fala ainda. Ah, não, tem mais uma. Tem mais uma rodada. Tem mais hoje uma informação. Muito rápido, Luiz. A última informação é que hoje tem rodada do Campeonato Mineiro. A sexta rodada começa daqui a pouquinho. O Uberlândia vai receber o América no Parque do Sabiá, às 8h15 da noite. Por causa do Carnaval, a rodada foi distribuída em 3 dias. Hoje, amanhã e sábado. No domingão, não terá jogo, já que é o nosso dia, né, de futebol. Não tem jogo. Muito bem. Agora eu posso despedir, gente? Agora podemos. Então, boa noite para você. Boa noite. Pode dar boa noite pro pessoal de casa. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos de casa. Mas a notícia fica por aqui, senão é clima de carnaval, viu, gente? Nós vamos esperar amanhã, ainda tem jornal. A gente se fala na sexta-feira. Boa noite para você de casa.